Ontem nós tivemos um culto muito gostoso, um culto de Santa Ceia. Ontem o apóstolo Hélio trouxe uma palavra profética e um discernimento de que para muitos esse mês de maio foi um mês de muita luta. Quantos lutaram muito esse mês de maio? Levanta suas mãos. Um mês de batalhas intensas. Olha quanta gente levantou a mão. E eu quero repetir para você que não veio ontem, por misericórdia pela tua vida, eu vou repetir o que o apóstolo falou ontem. Que esse foi o pior mês do ano. Você não vai passar outro mês igual a esse no ano. Daqui para frente começa um tempo de vitórias, de conquistas. E esse mês de junho será um mês de grandes vitórias. É um mês que vai ser marcado pelo oposto do que foi maio. E nós começamos esse mês de junho com essa palavra sobre as nossas vidas de parceiros de fé. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 26, versículos 8 e 9. Levítico 26, versículos 8 e 9. Uma palavra que o apóstolo Álvaro Robles nos deixou no começo do ano. Uma palavra para cada mês. E a palavra desse mês diz respeito a parceiros de fé. Levítico 26, versículos do 8 ao 9. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Amém? Deus colocará as pessoas certas para lutarem ao nosso lado. Eu já participei de muitas lutas. Eu já vivi grandes batalhas na minha vida. E já vivi batalhas bastante distintas. Vivi batalha do lado de, na linguagem dos boleiros, do lado de montão de traíra. E já vivi muitas batalhas com gente boa de briga. E como faz diferença você ir para uma briga, você ir para uma situação difícil, sem você ter realmente parceiros de fé do seu lado. Alguém aqui já lutou lutas onde você olhava para o lado e falava: caramba, em quem que eu posso confiar? Quem que está do meu lado, com quem eu posso contar? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. De acordar todos os dias e lutar. Não que eu não tivesse parceiros no que diz respeito à oração, família do lado, mas no ambiente de trabalho onde eu estava lutando. Ninguém junto. Tudo remando contra. Mas dentro do aspecto dessa palavra de Deus colocar as pessoas certas para lutarem ao nosso lado, eu quero focar nessa noite numa que deveria ser, ou é, a pessoa que Deus coloca para ser o nosso primeiro parceiro de fé. A primeira pessoa que Deus instituiu como aquele que deve ser o responsável para lutar as primeiras batalhas da nossa vida ao nosso lado. Repita comigo: o meu pai. O pai, a figura do pai, é a figura da primeira pessoa que Deus levanta para lutar pelas nossas vidas. E essa é uma palavra muito difícil de se pregar. Muito difícil de se pregar, porque eu sei que tem várias pessoas aqui vivendo situações extremamente difíceis com seus pais. Eu aconselho pessoas quase todos os dias. E o grande conflito dessa geração é a ausência do pai. Pais que estão presentes, mas só em corpo. Ou outros que perderam seus pais. E como a figura do homem, a figura da paternidade, faz falta na vida de um homem e de uma mulher. Porque Deus, quando Ele criou o homem e a mulher, e deu ao homem e à mulher a responsabilidade de construir uma família para gerar filhos, esse foi o projeto que Deus estabeleceu, e o projeto de Deus é perfeito. Deus poderia fazer, quando criou o ser humano, alguém capaz de se automultiplicar, não precisaria da mulher, ou não precisaria a mulher do homem, né? Deus poderia fazer com que a pessoa já nascesse madura e não precisasse de alguém para formar. Deus é Deus, mas Ele escolheu colocar a coroa da sua criação, que é o homem,
para ser cuidado por um pai e por uma mãe, para que esse pai e essa mãe dessem a identidade ao seu filho, para que na idade da razão o seu caminho já tivesse sido apontado, seu propósito já fosse revelado, já tivesse havido tempo suficiente para proteger das coisas que acontecem na infância e que marcam muitas vezes pelo resto da vida as pessoas. Mas o que o diabo tem feito? Tem destruído a estrutura da família. E como muitas vezes é difícil tirar a mãe de perto do filho, a figura mais fácil de Satanás tocar é a vida do pai. Faz com que o pai se enfie no trabalho, que muitas vezes o pai está dentro de casa, não é nem separado, mas dá trabalho para um homem. E você tira esse homem de dentro de casa. Dá preocupação com as finanças para um homem, e você tira esse homem de dentro de casa. Envolve esse homem com pornografia, que você tira esse homem de dentro de casa. E assim você mata uma geração. O Senhor me deu uma palavra essa tarde muito triste. Quando eu orava, o Senhor me falava assim: você está pregando para uma geração de órfãos. Essa geração que nós vivemos é uma geração de órfãos. Eu não estou falando essa igreja, estou falando essa geração. O mundo hoje tem carência da figura de autoridade. O mundo hoje tem carência da figura de um líder para seguir. Porque todos nós precisamos de referencial na nossa vida. E na ausência de referencial, a gente acaba tendo que fazer uma mistura das pessoas que passam pela nossa vida e vai pegando um pouquinho de um aqui, um pouquinho de outro ali, um pouquinho de outro acolá, para ir construindo um perfil de um referencial. Por causa da ausência do pai. No Salmo 127, versículos do 3 ao 5, diz a palavra: os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos na mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à sua porta. O nosso primeiro parceiro de fé na vida é o nosso pai. Aquele que Deus chama de arqueiro. Porque Deus nos vê como filhos, como flechas na mão desse arqueiro. Ou seja, quando o nosso pai nos pega na mão, a responsabilidade é que o nosso pai seja o ponto de partida para onde ele vai lançar os filhos que possam ir muito além da onde ele chegou. Agora nós temos visto uma geração que tem morrido na mão dos pais. Uma geração cujo maior sofrimento é a perda da identidade, ou a dificuldade que vive, por causa da ausência da figura paterna. Eu estou falando ausência da figura paterna para não entrar numa situação ainda mais delicada, que são dos pais, que acabam gerando o maior problema e trauma na vida dos filhos. Filhas sendo abusadas pelo próprio pai. Filhos que muitas vezes têm que fazer o papel de pai para o pai. Crianças que com seus 12, 13 anos estão aconselhando um pai que chega bêbado todos os dias dentro de casa e fala: pai, para com isso, por favor. Essa é a geração que nós temos visto, está diante dos nossos olhos. O pai que deveria ser o nosso primeiro parceiro de fé, que deveria ser a pessoa que nos junta, nos senta do lado e fala assim: vem cá, filho, sabe por que seu pai está de pé? Porque existe um Deus que me ama, que cuida da minha vida. O pai que deveria ser a figura da pessoa que te ensina a orar, que te orienta quem é Deus, que mostra o relacionamento com Deus. Esses dias eu estava ensinando meu filho a pregar. E que momento marcante na minha vida. Eu ensino tantos filhos espirituais, e ter o privilégio de ser pai natural e pai espiritual do Caio. E eu entrei no escritório do mesmo jeito que eu entro para pregar a palavra, e eu entrei com ele. Fechei a porta, dobrei o meu joelho e falei: filho, a primeira coisa que você tem que aprender como pregador, a nossa dependência é totalmente de Deus, vamos orar. Que experiência, nunca mais vou esquecer desse dia na minha vida.
E ele tem aprendido a ler a Bíblia. Um dia ele chegou para mim e falou: pai, eu li um versículo que me chamou a atenção. E eu perguntei para ele hoje, falei: pai, ô Caio, me fala qual foi aquele versículo que eu vou falar isso hoje. E ele que achou o versículo na Bíblia. João capítulo 5, versículo 19. Disse-lhes, pois, Jesus: em verdade vos digo, que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quando ele faz, o Filho faz igualmente. Essa palavra marcou o Caio. Jesus falando: olha, o Filho não faz nada de si mesmo. Tudo que o Filho faz, ele faz porque aprendeu vendo o Pai fazer. Então se ele vê o Pai fazer, ele faz igual. E muitas vezes a gente lê esse versículo na perspectiva de Jesus, dando exemplo dele com Deus, mas na realidade isso tem que ser uma marca das nossas vidas como pais. Os nossos filhos têm que olhar para a nossa vida e falar: eu tenho que fazer o que o meu pai faz, e vou fazer igual a ele faz. O problema é a gente ter coragem de falar para o nosso filho: pode fazer tudo o que seu pai faz. Eu vejo homens, e vejo falando, às vezes rindo, brincando: ó filho, faz isso, não faz igual seu pai. O que eu mais quero, eu já vi amigos conversando comigo: ó, o que eu mais quero na vida é que o meu filho não seja igual a eu. Quer que o filho seja diferente, mas não tem a capacidade de mudar de vida. É uma incoerência. Hoje eu achei uma pesquisa na internet que eu fiquei assustado. Em nossa nação hoje, 30% da população não possui o nome do pai na sua identidade. 30% da nação brasileira não possui o nome do pai na sua identidade. Filhos, 30% da nossa nação não tem pai. Isso que não tem pai na identidade. Se você for somar aqueles que têm o pai, que os pais são os ausentes, isso passa dos 60% com muita facilidade. Mas 30% oficialmente não tem o nome do pai na identidade. Você entende o que é uma geração de órfãos? Quando eu li essa pesquisa, Deus já tinha me falado: você vai pregar para uma geração de órfãos. Você consegue entender a estratégia de Satanás para roubar a tua identidade? Como que, se a palavra diz que o filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz aquilo que ele vê o pai fazer? Como que uma criança que cresce sem a figura do pai vai aprender a fazer o quê? Vai aprender com quem? Quem é o seu referencial de vida? Qual é o seu modelo a ser seguido? Como que vai saber o que é certo e o que é errado? Quem vai ensinar? É o mundo, são as pessoas, são os amigos. E qual é o problema disso? Deus é um Deus de gerações. E nós precisamos mudar essa história, para que a gente possa deixar um legado diferente para a nossa geração, para os nossos filhos. Nós temos que entender que existe uma responsabilidade nas nossas mãos. Nós não podemos nos calar, nós não podemos ser omissos. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Uma geração se perdendo, uma geração sem pai. As atitudes de um pai interferem diretamente na vida dos filhos. Eu tenho me deparado todos os dias com jovens e adolescentes órfãos de pais vivos. Repita comigo: órfãos de pais vivos. Tem seus pais, mas é como se não tivesse. Não podem se abrir, não podem ter um conselho, não podem ter ele como amigo, não pode ter ele como parceiro de fé. E perceba como a vida do pai interfere diretamente na vida do filho. Se você, como pai, decide hoje ser infiel a Deus, as consequências não vêm sobre a sua vida, vêm sobre toda a sua família. Se a Bíblia te diz que você tem que ser fiel nos dízimos e nas ofertas, para que não falte mantimento na casa do Senhor, para que o devorador não te toque, e você não faz isso, você expõe a sua família. Tem pessoas sendo infiéis, negociando com Deus, e não entende que o que está em risco não é a sua vida, é a sua família, são as gerações.
Decida viver para Deus e as suas gerações serão abençoadas. Decida ser infiel a Deus e a consequência disso virá sobre as gerações. Mas o que acontece é que nós temos visto pessoas gerando filhos, mas ainda completamente imaturos. Pessoas gerando filhos, mas na verdade ainda não deixaram de ser filhos. Não amadureceram para ser pai. E não entendem a consequência dos seus atos. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 17, versículo 6. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Eu já expliquei essa palavra aqui um dia. Eu já ministrei um dia sobre essa palavra, Provérbios 17, 6. O que é a glória? A palavra glória no original é kabod. A palavra glória significa plena manifestação. Manifestação de todo o potencial. E eu me lembro que quando eu preguei isso, eu até dei um exemplo que fica bem fácil de entender. Num retiro de homens que teve, eu expliquei sobre isso. Se você pegar uma semente de maçã, ela não pode manifestar toda a sua glória, porque a semente de maçã esconde dentro dela um potencial que ainda não foi manifesto. Qual que é a glória, ou qual que é todo o potencial da semente de maçã quando manifesto? É uma árvore cheia de maçãs. A árvore cheia de maçãs é a manifestação plena do que uma semente de maçã consegue produzir. Você consegue entender isso? Isso é a glória, é a manifestação plena daquilo que você pode produzir. E a Bíblia fala que os filhos são a glória do pai. Eu vejo pais falando para os filhos: você não serve para nada, que decepção. Sabe o que você está falando? Você está decepcionado com a manifestação de quem você é. Porque os filhos são a manifestação da plenitude do que você é. Se tudo que você é isso, então o erro não está nisso, está em você. A Bíblia nos diz: os filhos são a glória do Pai, são a manifestação da nossa verdadeira natureza. Não se assuste com sua glória, não se decepcione com sua glória. E qual tem sido a estratégia do inimigo? Roubar essa nossa identidade, através daqueles que seriam os responsáveis direto por transmiti-lo a nós. E não pense que eu estou deixando de lado a mulher. As mulheres são uma bênção, a mãe, a figura da mãe é algo tremendo. Mas nessa noite eu quero me deter na paternidade, porque o problema causado pela ausência do pai não pode ser suprido pela presença da mãe. Mesmo que você tenha tido uma mãe maravilhosa, que foi mãe e pai ao mesmo tempo, ela não pode suprir a ausência da figura masculina dentro de casa. Esses dias eu vi algo no Facebook que eu fiquei assustado. Eu estou de jejum de Facebook faz desde o começo do ano, mas a Leila falou assim: dá uma olhada só nisso aqui. Daí aparece uma foto do pastor Silas Malafaia e uma frase, alguma coisa embaixo assim: isso é um idiota, um ridículo. Fala aí, pode. Então era assim: tinha a foto de um pai, uma mãe, uma criança, embaixo, isso é uma família. Daí a foto de um homem, um outro homem, uma criança, e embaixo, isso também é uma família. Depois do lado, uma foto de uma mulher, outra mulher, uma criança, isso também é uma família. E depois a foto do pastor Silas Malafaia, isso é um otário. Campanha dos homossexuais contra a figura do pastor Silas Malafaia, que tem batido de frente contra isso. Mas nós, como igreja, temos que estar do lado desse homem de Deus que se levanta como voz profética nessa nação, para falar que família é homem, mulher e seus filhos.
Eu não falo contra o homossexual, eu falo contra a prática homossexual. Não dá para substituir a figura do homem. Não dá para substituir a figura da mulher. Não dá para o homem ser mulher e para a mulher ser homem. Deus fez o homem para ser homem e a mulher para ser mulher. E não adianta brigar com a Bíblia. Se você ler a carta de Paulo aos Romanos, é muito claro. Mas qual tem sido a estratégia do inimigo? Roubar a identidade. Roubar a identidade. E ao invés de arqueiros que lançam seus filhos, os pais são os mesmos que enterram seus filhos. Enterram o futuro dos seus filhos. Através do egoísmo, da falta de Deus. Filhos sendo abusados pelos pais. Filhos que cresceram vendo seus pais cometendo adultério. Filhos sendo introduzidos na prostituição pelos pais. Essa semana eu aconselhei uma pessoa que me contou que o seu marido tinha acesso a filmes pornográficos, pilhas de filme pornográfico com 8 anos de idade. Porque os pais queriam sair para bagunçar, deixavam os filmes pornográficos. Então fica aí, para um filho de 8, um filho de 6, um filho de não sei quantos anos. Até hoje, essas crianças não conseguem, que já são homens, não conseguem ser libertos desse espírito de pornografia. Quem que fez isso? Foi o mundo? Foram os amiguinhos da escola? O próprio pai, dentro de casa. Não sabe o que gera na vida de um filho, que hoje tem dificuldade para se relacionar com a esposa, porque sente mais prazer vendo uma revista. Você entende o que é isso? Isso está acontecendo todos os dias, não é um caso ou outro. Meninas que têm sido abusadas pelos pais, meninas que têm medo do casamento, porque aprenderam em casa que o homem é aquele que bate na mulher, porque aprenderam em casa que a figura do homem é aquela figura que faz a mãe sofrer. E a consequência disso? Homossexualismo, revolta, uma geração distanciando-se de Deus, porque aqueles que foram colocados por Deus para serem os responsáveis para gerar a identidade, são os primeiros a matar essa identidade. Nós estamos vivendo um momento único na história. Único. E eu vou começar a falar para vocês a respeito da figura da paternidade espiritual. Paternidade espiritual é algo que tem se falado hoje em todo o mundo. Se você olhar o que tem sido pregado em todos os lugares do mundo, as igrejas, o que Deus tem trazido é esse tema, paternidade espiritual. E por que Deus está falando e Deus está resgatando isso? Isso é uma promessa da palavra. Porque durante toda a história, se você ler todo o Antigo Testamento, a figura do pai tinha uma responsabilidade, e a figura do sacerdote tinha outra responsabilidade. Quem podia fazer a intermediação do homem em Deus era o sacerdote. E o pai era a figura daquele que supre e daquele que protege, mais nada. Só que Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, ele dá um grito. O último versículo do Antigo Testamento é um grito. Capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que Malaquias está anunciando? Vai vir um tempo, onde nunca houve na história, de pais com seus corações voltados aos filhos, e dos filhos para os seus pais. Nunca aconteceu. Aqui está sendo anunciada a figura da paternidade espiritual. E ele fala no dia que vier o profeta Elias. Quem é a figura do profeta Elias, senão a restauração do ministério profético? Fala para mim qual momento da história que começa a restauração do ministério profético. É nessa geração, meu amado. A figura do ministério profético, do ministério apostólico. Aquele que anuncia, aquele que prepara, é aquele que se levanta como paternidade espiritual.
Esse momento foi anunciado pelo profeta. Sabe por quê? Porque Jesus veio para restaurar isso. Mas durante muito tempo Satanás sufocou, a igreja dormiu para isso. Os 5 ministérios foram roubados e tudo ficou concentrado na figura do pastor. O pastor não tinha tempo para ser pai espiritual. Ele tinha que bater o escanteio, tinha que ir para a área, cabecear e fazer o gol. O pastor pregava, cantava, fazia tudo. Porque os ministérios apostólico, profético, o mestre foram tirados da figura da igreja durante anos. A restauração do ministério profético, da voz que aponta a igreja à direção, da voz que ajusta a rota da igreja sobre a face da terra. Nós somos a geração onde Deus confiou a restauração da paternidade espiritual. É por isso que isso tem sido pregado em todos os lugares ao redor do mundo. A geração que vai estabelecer novamente essa parceria entre pais e filhos. Fala para mim na Bíblia 1 ou 2 ou 3 exemplos de pais naturais que foram pais espirituais. Eu comecei a pesquisar hoje na Bíblia de forma muito rápida. Você vê Abraão cumprindo esse papel. Gerou e gerou identidade também. Mas você vê outra figura na Bíblia. Vê outra figura na Bíblia. Normalmente, os pais cumpriam o papel de gerar naturalmente, mas não tinha. Tinha outra figura que cumpriu o papel de pai espiritual. Vê entre os apóstolos, entre os discípulos, se tem algum que é citado o nome do pai como uma figura presente de um pai espiritual. Não tem. Foram gerados naturalmente e a figura da paternidade espiritual estava concentrada na pessoa de Jesus Cristo. Ou estava concentrada na figura dos próprios apóstolos, quando Paulo gera Timóteo. Mas você não vê o próprio pai natural sendo pai espiritual. Isso está sendo reservado para esse tempo, aonde homens podem se levantar na sua casa e ser pai natural e pai espiritual ao mesmo tempo. Isso é uma coisa nova. Isso é uma coisa que você não vê na Bíblia. Nós somos essa geração. A geração que vai poder viver a paternidade natural e espiritual simultaneamente. Eu queria que os homens dessa casa se colocassem de pé. Deus te chamou para ser pai, não para você ser provedor, não para você ser protetor, mas para você ser um ativador do propósito eterno de Deus na vida dos teus filhos. É mais do que proteger, é mais do que suprir. Você faz parte da geração onde você é pai e sacerdote. Você tem que estar muito ligado em Deus, porque o primeiro referencial de Deus nos seus filhos é você, pai. E eu estou falando isso, eu não falei para ficar só por faixa de idade. Quando eu vejo o Caio se colocar de pé, o Pedro se colocar de pé, o Maicon, o Alessandro, jovens que não são pais, está certo. Porque o sonho de Deus para o homem é que o homem seja pai. Eu até brinquei com eles, não é para vocês correrem para ter filho, não é isso. Mas isso precisa amadurecer para poder ser pai. Porque é a paternidade que Deus sonha para as nossas vidas. Não é a concentração da figura do pai espiritual na vida dos apóstolos. Nós temos que ter homens maduros nessa casa, capazes de suprir a figura da paternidade espiritual que está sendo gerada nesses dias. A multidão que vai vir, as pessoas que vão chegar, as crianças que estão carentes, as crianças que têm a ausência dessa figura, tem que encontrar em cada um de nós a figura de um pai espiritual. Podem se sentar. Deus sonha com o teu amadurecimento. Existem 3 estações na vida do homem. É o tempo em que esse homem é um menino. E eu quero que você entenda que essas estações são espirituais. A Bíblia fala que quando você nasce para Jesus, você é um menino na fé. Depois você passa para o tempo onde você é jovem. E Paulo orienta os jovens ministros. Mas o projeto de Deus é que você seja pai.
Paulo gerou muitos filhos espirituais. E nós precisamos entender a necessidade de uma geração que é órfã, de possuir pais espirituais. Nossa primeira responsabilidade é dentro de casa. Mas fora de casa, nós precisamos nos abrir para o entendimento do que é ser pai espiritual. E eu fico feliz pra caramba de pregar isso hoje, diante do meu filho natural sentado aqui, e de muitos filhos espirituais, inclusive meu filho espiritual caçulinha está aqui hoje. Nós precisamos entender a necessidade de jovens, de meninos, de meninas que perderam seus pais para as drogas, perderam seus pais para o pecado, perderam seus pais para o mundo, e estão lutando, tentando construir um referencial misturado, pedaços de pessoas que passam pelas suas vidas. Todos nós precisamos de um referencial. E quando nós não temos um, é natural que a gente tente construir. Mas o projeto de Deus não é que você fique pegando vários exemplos e fale assim, daqui eu vou construir, não. Deus quer que você tenha uma figura, a qual você se submeta, a qual você obedeça, a qual você possa seguir, a qual você possa se aconselhar. Eu tenho me deparado com frases que têm arrebentado comigo. Esses dias eu falei, acho que aqui eu fui chamar a atenção de um jovem da empresa, um funcionário, e quando eu estava chamando a atenção com ele, com o maior amor, com o maior cuidado, ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Eu falei, caramba, será que eu peguei pesado com ele? Daí ele se levantou, me deu um abraço e falou assim, meu pai nunca fez isso comigo. Muito obrigado pelo cuidado que você está tendo em me ensinar. Hoje eu estava falando com um jovem, filho, e eu falei, eu preciso ver o que Deus quer na sua vida na área de estudo. Ele falou assim, eu preciso disso mesmo, porque nunca teve alguém que puxou minha orelha e me falou, olha, vai estudar. Sabe o que eu tenho visto? Pessoas sedentas por correção, pessoas desesperadas para serem cuidadas por alguém. Porque a igreja tem que ser esse papel, acima de tudo, de família. As pessoas têm que chegar aqui e encontrar a figura do pai. As pessoas têm que chegar aqui e encontrar um referencial. Pessoas dispostas a se doarem. Um referencial de homem. O mundo carece de referencial de homens. Porque tem muitos homens que não querem mais ser homem. Agora está na moda não querer mais ser homem. Outros homens que são meninos. E as pessoas carecem de referencial de homem de Deus. Que entendam qual é o papel do homem à sociedade. Mas para isso, primeiramente, é necessário levar o homem a entender o que é ser pai. Eu vejo isso em discursos, em palestras, em conferências empresariais. A carência de líderes. Mas para você formar líder, primeiro você tem que ensinar o cara a ser pai. Se ele não é pai, se ele não consegue liderar a sua casa, vai liderar o quê? Uma corporação? Quais os princípios e valores que esse cara vai conduzir? O mundo precisa desesperadamente de pais. Seus filhos estão clamando por você dentro da sua casa. E se você ler o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, Deus nos mostra o tempo todo Ele passando instruções ao homem. Deus, olha, Adão, você vai e faz isso, isso, isso. Depois que você fizer isso, você orienta a mulher a fazer assim. Adão, vem cá, vou te orientar nisso, nisso, nisso. Depois você vai lá e ensina os seus filhos. Você nunca vê Deus dando instrução à mulher. A instrução de Deus é para o homem. Porque o sacerdócio da casa é do homem. E sabe o que a gente vê hoje em dia? Quem explica a palavra, quem explica para os seus filhos e para casa quem é Deus são as mulheres.
A igreja está cheia de mulheres. São as mulheres que intercedem, são as mulheres que choram, são as mulheres que têm que transmitir o referencial de Deus, porque os homens não têm nenhum cuidado de conhecer a palavra. Vai explicar o que para o filho se nunca leu a Bíblia? Agora, a responsabilidade da palavra está no homem. Não é da mãe essa responsabilidade. É o homem que tem que chegar com o filho, com a filha e falar: vem cá, essa é a palavra de Deus, eu quero te ensinar, eu quero te orientar. Deus deu essa responsabilidade ao homem. E a gente vê o culto cheio, em todos os lugares, cheio de mulheres, orando, buscando a Deus pela vida dos seus maridos que ficam em casa assistindo o Fantástico todos os domingos. Que tem o jogo de futebol, ou que está no bar com os amigos no domingo, e as mulheres estão na igreja. São os homens que passam o dia todo preocupados com o trabalho. Afinal de contas, eu tenho que trazer o pão para dentro de casa. Você não quero falar, chega em casa, não quero falar com ninguém. Ô pai, como você não quero falar, estou com dor de cabeça, estou cansado, muito problema no trabalho. O trabalho tomou o lugar de maior importância na vida do homem desse século. Mais do que em todos os outros momentos da história. Te consome, te tira o sono. Se nós queremos transformar a sociedade, e esse é um propósito que está sobre nós, nós temos que transformar primeiramente as famílias. E a transformação das famílias exige uma mudança nos valores do homem. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos do 10 ao 5. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Eu quero que você preste atenção, homem, que tem lutado no seu dia a dia, no seu trabalho. Mulher que tem intercedido pelo seu marido e que ouve sempre essa desculpa. Você não está vendo a luta que a gente está passando? Você não está vendo a dificuldade que nós temos enfrentado? 2 Coríntios 12, do 10 ao 15. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Fui nércio em gloriar-me. Vós me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoa-me este agravo. Preste atenção nisso. Eis aqui estou pronto pela terceira vez a ir ter convosco, e não vos serei pesados, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixará gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Quantos filhos, desde cedo, sofrendo, orando pelos seus pais? Paulo diz que são os pais que devem entesourar para os filhos e não os filhos para os pais. Entesourar o quê? A mente do mundano já está pensando, está vendo? Deus está confirmando, eu tenho que trabalhar que nem um caminho. Não é isso. Entesourar dentro de uma perspectiva eterna. O que você pode deixar para a eternidade para o teu filho? Os valores, os princípios, a palavra, o referencial de vida. E eu quero te dizer uma coisa. No início desse ano eu preguei no retiro que nós fizemos no carnaval sobre o tema de gerações. Eu não estou com essa pesquisa aqui, mas eu achei uma pesquisa que eu levei para o retiro interessantíssima. De todos os problemas gerados na vida dos filhos, entre eles, homossexualismo,
problemas psicológicos, traumas, depressão, insegurança, medo, até anorexia, bulimia, tem uma série de sintomas que as pesquisas relatam, são gerados por problemas nos pais, entre eles, agressão física de pai e mãe, filhos que presenciam, discussões, falar alto dentro de casa diante dos filhos, a insegurança gerada por todas as vezes as ameaças do pai, vou deixar a casa, vou embora, não vou. Tudo isso gera essas doenças. Sabe a única coisa que não gera consequência na vida do filho? Problema financeiro. Que é a causa que o homem sempre se justifica. Não, eu tenho que trabalhar. Tem que trabalhar. É a única coisa que não gera problema na vida do filho. Foi feita uma pesquisa nas casas, pessoas que passam dificuldades financeiras, mas onde se tem amor, onde se tem um pai presente, um pai que ora, os filhos crescem unidos, aprendem a lutar, aprendem a ver a presença de Deus na hora da dificuldade e da escassez. Meu amigo, você passar problema financeiro não vai gerar trauma na vida de filho nenhum. Eu conheço um montão de gente que está sentado aqui, que vem de uma família, de um lar miserável, de dificuldade, não tem trauma nenhum na vida por causa disso. Não é o teu trabalho que vai preservar e poupar o seu filho de sofrimento, é o teu caráter, é o teu amor, é a tua presença dentro de casa. O teu dinheiro não resolve nada. Não resolve nada. As crianças não estão preocupadas com a quantidade de dinheiro que você ganha por dia. Elas estão preocupadas se você tem tempo para estar com ela. E o que eu estou te falando não é nada espiritual, não é pesquisa. E qual que é a justificativa que a gente ouve? Não, eu tenho que trabalhar. Você está falando porque quem põe o dinheiro, quem traz o pão para dentro de casa sou eu. E daí tem muita gente que vem chorando para dentro de casa. Você não sabe o que meus filhos estão passando, a luta que a gente passa, não é problema nenhum. Eu na minha família passei muitas dificuldades, eu e minha família juntos. Nunca vi minha mãe deixar a gente passar um momento assim, olha, tadinho, seu pai está muito na luta, vocês não sabem o que é isso. Não... Nunca, sempre passou, sempre teve sabedoria para lidar com as lutas. Chegamos a ficar tempos em que éramos sustentados com cesta básica de um tio nosso que levava lá em casa, não tinha dinheiro para fazer compra. Eu nunca fui traumatizado por passar problema. Nunca tive. Quantos anos eu saía à noite, saía com meus amigos para balada com roupa, camisa do meu pai, que eu não tinha dinheiro para comprar uma camisa nova para mim. Nunca tive um trauma, nunca me senti menosprezado, rejeitado. Agora tudo é problema, falar, eu sou menor, eu sou sei o quê. Para com esses complexos. Acorda para a vida, isso não é problema para ninguém. Passar dificuldade não é problema para ninguém. Às vezes a gente se esconde atrás de um problema financeiro para justificar suas deficiências de caráter. Essa semana eu falei ontem na Santa Ceia, achei um absurdo o depoimento do cantor Leonardo, um absurdo. Isso vai para a internet, eu não sei se um dia ele vai ver. E se for ver, tomara que acorde para a vida. O filho fica em coma não sei quantos dias lá na UTI, e ele não cancela um show para ir ver o filho no hospital. E daí a revista Veja vai entrevistar ele. Não, eu não posso cancelar um show, vocês não sabem o que é 10 mil pessoas, eu vou cancelar um show para ver meu filho? Ah, mas você não se acha um pai ausente? Ah, eu acho que eu fui um pai ausente, mas... afinal de contas, quem que traz o dinheiro para dentro de casa? Vai perguntar para o Pedro, para aquele menino que tem cara de carente, se ele precisa do dinheiro do pai dele ou da presença do pai do lado dele. Eu tive com um amigo meu essa semana que a filhinha dele ficou 3 dias no hospital. O cara não dormia, a pessoa não saía de dentro do hospital de desespero por causa da filha. Agora, como que um pai deixa um filho 1 mês quase morrendo e fala, não, eu tenho que fazer show? O que é isso? Você não precisa sofrer por não conseguir dar o melhor para o teu filho. Você não sofra por causa disso. Eu me lembro quando eu fiz 18 anos, meu pai sonhava poder me dar um carro, não pôde. Na época estava difícil e tal. Eu não fiquei traumatizado por não ganhar um carro, ganhar uma Bíblia no lugar. Me deu uma Bíblia ao invés de um carro. Eu confesso que eu fiquei meio frustrado na hora. Falei, putz, estava esperando um carro, ganhei uma Bíblia. Mas isso me trouxe trauma.
Isso não me trouxe conflito interno. Olha, eu sou uma pessoa, eu tenho um problema na minha alma, porque meu pai não conseguiu me dar o que ele sonhava me dar. E nem meu pai é uma pessoa, olha, eu não me perdoo, porque nunca consegui dar o carro para ele com 18 anos. Ainda que se você quiser dar um agora para mim, eu aceito, recebo. Mas eu vejo muita gente falando isso hoje. Sabe, é muita desculpinha esfarrapada. Eu sou uma pessoa frustrada porque eu não posso dar o melhor para os meus filhos. O melhor você pode dar sim. Para de arrumar desculpa que o melhor você pode dar sim. O melhor é o referencial de Deus, o melhor é a sua vida, o melhor é sentar junto e explicar o que é Senhor. O melhor você pode sair na rua descalço e jogar futebol com seu filho que não custa nada. Hoje meus filhos queriam andar no tal do skate. E eu estava preparando a palavra e eles bateram 3 vezes na porta. Eu falei, caramba, eu estou preparando a palavra. Daí o Senhor falou para mim, o Espírito Santo falou para mim assim, você vai falar sobre o que hoje? Eu falei, nossa, é mesmo. Eu falei, então pode parar que eu te dou a palavra, vai lá andar de skate com eles. Eu estou com a perna até bamba, de tanta dor de andar no negócio. Mandei com ele, andei com a Bruna, dei trocentas voltas lá. Isso não custa nada. Então é fácil a gente se esconder atrás de desculpas. Eu não posso dar o melhor para o meu filho. Você pode dar sim. Você pode dar a tua vida. Você pode dar seu amor, você pode dar referencial, você pode apontar para Deus, você pode gerar identidade. Isso não custa nada. Agora, a falta de conhecimento da palavra tem feito com que os pais desconheçam o seu papel, desconheçam a verdade de Deus. Daí a gente vê aqueles extremos. Eu quero que o meu filho conheça a Deus. Né? E é importante que tenha uma religião, qualquer lugar que for, tá bom. Ouviu falar de Deus, o cara fala, daí tá bom, tá falando alguma coisa de Deus lá. Meu amado, vá ler a Bíblia, vai estudar a palavra. Você tem a responsabilidade diante de Deus de discernir o que é de Deus ou não para a vida do teu filho. E sabe por que eu estou falando isso? Você que é jovem pode estar me ouvindo falando, o que tem isso a ver comigo? Deus quer que você amadureça. Deus quer que você entenda essa palavra, porque isso tem que chegar a ser realidade na tua vida. Você viu aquelas crianças do Belém, que a Kátia e o Rogério estão cuidando? Essas crianças vão vir para a igreja, e elas têm que achar jovens que sejam pais espirituais, que sejam referenciais, que sejam mentores dessas crianças. Ela tem que olhar para os jovens dessa igreja, e ela tem que escolher um cara, ela tem que olhar para o Pedro e falar assim, eu quero ser igual a ele. E a gente como ministro fala, pode andar com ele, se você andar com ele você vai ser um homem de Deus. As crianças vão chegar aqui, ela tem que olhar para o Michael e falar assim, eu quero andar perto dele, eu acho legal o jeito que o cara toca, eu curto o jeitão dele, então pode andar com ele, ele é um homem de Deus, se você andar com ele você vai ser um homem de Deus. Nós temos que ter jovens maduros, porque a paternidade espiritual não é exclusividade dos ministros. Isso é responsabilidade sua também. A capacidade de discernir, de proteger espiritualmente os nossos filhos. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículos 22 ao 27. E não adianta ficar bravo comigo por causa do tempo que o apóstolo Hélio coloca no dia que eu vou pregar, Silvana para dar testemunho e a Zelinda para falar de oferta. Então vocês têm que esperar. Aleluia. Eu só ouvi o amém da Zelinda e da Silvana. Se você quiser guardar o seu relógio, pode ficar à vontade. Mais 1h30 eu termino. Tiago capítulo 1, versículos 22 ao 27. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua,
antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Porque a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção desse mundo. Qual que é a religião pura e imaculada? Tem um nome, tem uma placa. Aqui a Bíblia fala, olha, a religião correta é essa. Vá para... Não é isso. A Bíblia fala que tem algo que tem que haver no coração daquele que entende o que é a palavra de Deus, que é a necessidade daqueles que estão carentes de pais, são os órfãos. Nós precisamos entender no momento da nossa vida que a maturidade espiritual que nós alcançamos tem que servir para alguma coisa nas próximas gerações. Isso está sobre nós. Quantos aqui se sentem maduros espiritualmente, conhecedores da palavra? Levante suas mãos. Gente do céu, estou assustado agora. Quantos têm mais de 5 anos de evangelho? Levanta a sua mão. Gente, e o que está acontecendo que não amadurece? 5 anos de evangelho, uma galera levanta a mão. Eu pergunto, quantos são maduros? Ninguém levantou a mão. Eu vou enrolar tudo 6 em papel de jornal, igual banana quando está verde, para ver se amadurece rápido. 5 anos e não amadureceu ainda. O propósito de Deus para nossas vidas é que sejamos pais espirituais. Temos que ter maturidade para preparar as próximas gerações. A fila anda. Você vai ficar caminhando como filho até quando? Tomando leitinho até quando? Quem fica de leitinho a vida inteira não sabe o sabor de uma feijoada, de uma picanha. Tem gente que está 5 anos no leitinho. Deus nos chamou para atendermos o clamor dos órfãos, das pessoas que vivem seus dias sem a presença dos pais. Deus sabe a necessidade da figura paterna e confiou essa responsabilidade à igreja. Eu quero te propor um desafio nessa noite. Eu já vou encerrar. Fala comigo, graças a Deus. Tem um montão de gente que falou graças a Deus. Amém, irmãos, eu estou terminando. A última vez que eu fiz isso, eu falei, quem está dormindo, diga amém. Eu ouvi um amém, era a Leila. Eu falei, ai meu Deus do céu. Se a minha esposa dormiu, o negócio foi feio essa noite. Mas amém, hoje foi um filho também que eu amo e não tem problema. Estou acabando já. Eu quero te propor um desafio nessa noite. Pais e filhos. Eu preciso que você entenda e reconheça. Sabe por que muita gente não amadurece? Porque não consegue se submeter a uma paternidade espiritual. Você sabe, eu olho daqui, eu vejo um montão de filho que tem andado comigo. Essas pessoas que têm andado perto têm amadurecido muito rápido. Eu costumo citar o exemplo do Demétrios, ele não está aqui hoje. O Demétrios tem 1 ano que está andando comigo. Você conversa com ele, ele entende mais de reino de Deus do que muito crente que tem 5, 10 anos de evangelho. O cara lê a Bíblia todo dia. Me manda pergunta por e-mail todo dia. O que é isso? Me ensina o que é isso. E aí, paizão, um buta marmanjo dá 2 de mim e me chama de pai. Mas é tremendo que esse cara está crescendo espiritualmente. Então eu queria firmar com você esse acordo, esse desafio. Você precisa entender a necessidade de uma paternidade espiritual na sua vida. Esse é o tempo, essa é a geração. Sabe por que você precisa? Porque só pode se tornar um líder aquele que souber ser liderado. Só pode ser pai aquele que um dia foi filho. E se você não andar junto, não aprender a obedecer, não aprender a ser amado, não aprender a ser cuidado, você não vai amadurecer. E Deus necessita, e Deus quer, e Deus deseja te formar como pai. Pai espiritual. Reconhecer a necessidade de paternidade espiritual. Assumir a sua responsabilidade como pai. Tem 2 aspectos. Se submeter a uma paternidade e assumir a sua responsabilidade como pai. São os 2 desafios dessa noite. E para isso,
Uma das ferramentas fundamentais é o perdão. Você precisa pedir perdão. Nessa noite você precisa pedir perdão. Seja para o teu filho, seja para o teu pai, seja para o teu líder. Em qual área você falhou? O que acontece? Que a gente pergunta para a igreja, quantos estão maduros espiritualmente e nenhum levanta a mão. Tem alguma coisa errada, em alguma área você está falhando. E o início da mudança é o reconhecimento da necessidade de mudar. E isso vem através do perdão. Tem pessoas que não sabem ser corrigidas, porque nunca tiveram um pai. Então a correção soa como algo punitivo. Mas se você foi amado pelo teu pai, se você perguntar para o meu filho e para a minha filha, o que eles acham quando eu corrijo ele, eles falam assim, meu pai me corrige porque me ama e quer que eu cresça, quer que eu seja um homem de Deus. E às vezes eu pego alguém que está chegando na igreja e vou corrigir, o cara espana. O que ele pensa que é para falar assim comigo? Eu não penso que sou nada, eu não sou melhor que você. Mas é porque eu amo você e quero que você cresça, que eu te corrijo. Mas fica arredio. Não consegue se sujeitar a uma autoridade. O que pensa que é para cuidar da minha vida? Agora eu vou ter que dar satisfação de tudo? Não, você não precisa dar satisfação de tudo. A submissão à autoridade, a sujeição à paternidade, é algo que você tem que escolher. É algo que você tem que querer. Hoje a Leila falou uma coisa para mim que era verdade. É lindo quando Paulo envia Timóteo e fala assim, recebam o meu filho como a mim. Ou seja, Paulo tinha segurança que o que Timóteo falaria como ele. É a coisa mais gostosa que tem. Já pensou que legal se me convidam para ir pregar lá no Peru? Fala, olha, eu não posso ir, vou mandar meu filho. É a mesma coisa. Vai lá o Ricardo pregar no meu lugar. Olha, Kiko, estão precisando de você. Não posso ir, estou mandando meu filho. Receba ele como a minha, a mesma coisa. Eu estou quase mandando meus filhos lá para a igreja batista lá de Jacareí, que toda semana me chama para pregar lá. Vou mandar uns filhos para ir pregar lá. Você já está olhando, me corrigindo. Ah, não, então tá bom. Hoje o primeiro passo para essa restauração da sua identidade é a cura que tem que ser gerada na sua vida. Primeiro pela ausência do seu pai, pela omissão do seu pai, pela incoerência do seu pai. Porque se teu pai falhou, isso não é justificativa para que você fique parado na sua vida. Porque Deus nesse lugar tem levantado a figura de pais espirituais. E aquilo que seu pai não pôde produzir na sua vida, eu posso te afirmar que nós estamos aptos a produzir. Deus nos deu como apóstolos a capacidade de identificar em você o teu potencial e de te ativar para viver esse potencial. Mas isso não pode ser feito à torto direito. Isso tem que partir de uma vontade tua de querer mudar. Isso não pode ser gerado como fórceps. Isso tem que ser um parto natural. Você tem que querer. Você tem que se submeter. Você tem que aceitar. Você tem que reconhecer. Uma das coisas fundamentais no relacionamento de um filho para um pai é a admiração. Eu admiro demais meu pai. Admiro demais minha mãe. Eu honro a eles. E por isso aquilo que está sobre a vida deles vem sobre a minha vida. Porque a admiração ela produz honra. E a honra produz transferência de unção. Não adianta você querer o que eu tenho se você não sabe me honrar. Se você não adianta querer a unção que está sobre a minha vida se você não sabe o que é honra. Não adianta você entender a figura de filho só para suprir a sua carência. Você tem que estar disposto a viver a paternidade na sua plenitude. E eu queria nessa noite que você que possa ter tido essas dificuldades na sua vida com seus pais, parasse de usar isso como justificativa, para que a partir de hoje as coisas comecem a caminhar.
Se você teve dificuldade, se você sofreu, se você foi abusado, se você não teve no seu pai a figura de um referencial a ser seguido, nós nos colocamos como ministros de Deus à tua disposição nesse lugar, para ser teu pai, para cuidar de você. Que essa casa seja como uma família. O corpo de Cristo tem que ter primeiramente essa função de família. Mas família não é um lugar onde a gente só dá risada, é onde acontece também correção, onde tem que ter ajuste. E pode ser que o formato de família que você tenha vivido não seja o projeto de Deus. Mas aqui você pode experimentar isso. Mas a primeira coisa que tem que haver é a tua disposição em querer isso para a tua vida. Se submeter, obedecer. Alguém que te fala, olha, vai por aqui. Não, mas eu não quero. Então para que você quer uma paternidade? Se quando fala você se contraria, que quando te diz você desobedece. A obediência é a chave para que essa paternidade funcione na tua vida e te lance para o teu propósito. Amém? Deus quer gerar duas coisas nessa noite na tua vida: cura. Cura diante das situações que você possa ter passado, das dificuldades que você possa ter enfrentado, e restauração, para que você possa amadurecer rápido, como filho e como pai. Amém? Vamos nos colocar de pé.